O céu estava em silêncio. Não era um silêncio comum, era um silêncio pesado, cheio de dor e preocupação. Os anjos, que sempre cantavam e se alegravam diante de Deus, estavam quietos. Eles olhavam para a terra com olhos cheios de tristeza e espanto. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a morrer. Ele não era apenas um homem, era o filho do próprio Criador do universo. Aquele que havia feito as estrelas, os mares, os animais e o ser humano. E agora ele estava sendo humilhado, espancado e levado para morrer numa cruz. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, estava parado. Ele segurava sua espada, mas não podia usá-la. Ele sabia que Jesus poderia se livrar da cruz a qualquer momento, mas o filho não pediu ajuda. Miguel, deixe-nos ir, pediram os anjos. Queremos descer à terra e protegê-lo. Mas Miguel respondeu apenas com o olhar. Ele também sentia a dor, mas obedecia à vontade do Pai. Lá no trono do céu, o Pai olhava tudo. Ele amava o Filho com um amor perfeito, mas também amava a humanidade. E por isso permitiu que Jesus passasse por tudo aquilo. Não porque não pudesse impedir, mas porque sabia que aquele sofrimento salvaria muitas pessoas. Um anjo ajoelhou-se diante do Pai e perguntou com voz triste: Senhor, por que o Senhor permite que isso aconteça? Ele é perfeito, ele é santo. E o Pai respondeu com poucas palavras: porque eu os amo. Na terra, os soldados preparavam os pregos. A multidão gritava, os discípulos choravam. E Jesus, com os braços abertos, não estava sendo derrotado. Ele estava vencendo, com amor, não com força. Os anjos esperavam apenas uma ordem do Pai, um sinal. Se Deus dissesse uma palavra, eles desceriam como relâmpagos para defender o Filho. Mas o Pai disse: não. Os anjos entenderam. Aquele sacrifício era necessário. A salvação das pessoas só viria através do sangue de Jesus e não da força dos céus. O tempo parecia andar mais devagar naquele dia. No céu, os anjos estavam como que presos entre a dor e a fé. Eles acreditavam no plano do Pai, mas não conseguiam entender por que tinha que ser tão doloroso. Um dos anjos mais jovens se aproximou de Miguel. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Por que ele não se defende? Por que deixa que zombem dele? Ele é o rei, é o filho do Deus vivo. Miguel olhou com seriedade e respondeu com calma: porque ele ama mais do que nós conseguimos entender. Na terra, Jesus estava sendo levado pelas ruas de Jerusalém. Suas costas estavam feridas, a coroa de espinhos apertava sua cabeça. As pessoas riam, cuspiam e zombavam. Chamavam-no de rei com deboche. Mas ele não respondeu com raiva. Seu olhar era de compaixão. Os anjos observavam tudo. Se pudessem, desceriam num piscar de olhos. Um só deles tinha força para destruir um exército inteiro, mas sabiam que não podiam fazer nada, porque o silêncio do céu também era obediência. Lá no alto, o Pai continuava observando. Não virou o rosto. Ele viu cada golpe, ouviu cada palavra cruel, sentiu cada lágrima, mas continuou firme, porque amava a humanidade. Seu amor era tão grande que permitiu que o seu próprio filho passasse por aquilo. Por mim, por você, por todos nós. Um anjo mais velho falou aos outros: lembrem-se das palavras do filho. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Sim, Jesus não estava perdendo a vida, ele estava entregando por amor. Enquanto isso, no mundo espiritual, os demônios se agitavam. Eles pensavam que estavam vencendo. Viam Jesus ferido, fraco, e achavam que o plano de Deus estava falhando. Eles não entendiam que aquela cruz era uma armadilha santa, feita de amor, onde o mal seria derrotado de uma vez por todas. Os anjos, mesmo cheios de vontade de agir, ficaram de pé, parados, com os olhos fixos no Filho. Era o momento mais difícil para eles. Ver e não agir, sentir e não intervir, chorar em silêncio. Um som suave ecoou no céu. Não era uma música,
Era o coração do Pai batendo forte por seus filhos na terra. Um coração ferido, mas cheio de propósito. Lá embaixo, Jesus caiu com o peso da cruz. Um homem chamado Simão foi forçado pelos soldados a ajudá-lo. Os anjos olharam para aquilo com gratidão. Alguém, mesmo sem entender, estava dividindo o fardo com o Salvador. Naquele momento, o céu aprendeu algo novo. Mesmo com toda a glória, poder e perfeição que existia ali, foi na terra, em meio ao sofrimento, que o amor de Deus brilhou mais forte. E os anjos entenderam. Não era fraqueza. Era amor em sua forma mais poderosa. As pedras das ruas de Jerusalém estavam manchadas de sangue. Era o sangue do Filho de Deus. Cada passo que Jesus dava era um gesto de amor. Ele sabia para onde estava indo. Sabia que cada metro a mais era um metro mais perto da cruz. Mas ele continuava. Os anjos assistiam tudo com os olhos marejados. Nunca tinham visto o céu tão silencioso e ao mesmo tempo tão cheio de glória. Porque o que Jesus estava fazendo não era apenas difícil, era sagrado. Alguns anjos seguravam as próprias espadas com força. Eles não compreendiam como o pecado dos homens podia ser tão cruel. E ainda assim, Jesus não amaldiçoava ninguém. Pelo contrário, cada olhar seu parecia dizer: "Eu estou fazendo isso por vocês." Enquanto caminhava, Jesus via rostos conhecidos na multidão. Alguns choravam em segredo, outros o olhavam com pena, medo ou vergonha. Muitos viraram o rosto, poucos permaneceram. Entre eles estava Maria, sua mãe. Os olhos dela se encontraram com os dele. Não foram precisas palavras. O amor que ligava os dois era profundo demais. Ela sabia quem ele era. Sabia que aquele menino que ela embalou nos braços era o próprio Filho do Deus vivo. Mas agora, vê-lo naquele estado, seu coração parecia rasgar por dentro. Ao lado de Maria estava João, o discípulo amado. Mesmo jovem, ele ficou ali. Não fugiu. Seu olhar era de dor e de fidelidade. Os anjos olharam para aquela cena e se emocionaram. Em meio a tantos que abandonaram Jesus, havia ainda aqueles que ficaram. Poucos, mas verdadeiros. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, o Monte da Caveira, os soldados começaram a preparar a cruz. Os anjos se mexeram no céu. Era o momento mais cruel. E ainda assim, ninguém podia fazer nada. Jesus deitou-se na madeira por vontade própria. Ninguém o forçou. Ele estendeu os braços, mostrando que sua entrega era total. E então os pregos. Cada martelada era sentida também no céu. Os anjos apertavam as mãos. Queriam descer, parar tudo, libertar o filho. Mas o pai não disse nada, porque ainda era preciso que o plano continuasse. A salvação ainda não estava completa. O céu inteiro se curvou em silêncio. Não por derrota, mas por reverência. Porque o Cordeiro de Deus estava sendo imolado. O sacrifício mais puro estava acontecendo. Jesus foi erguido na cruz. O sangue escorria, o corpo tremia. Mas os olhos dele ainda tinham paz. Era como se ele dissesse ao mundo: "Eu vim para isso. Eu estou aqui porque amo vocês." Os demônios começaram a festejar. Eles riam, achando que tinham vencido, mas estavam cegos. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Os anjos sabiam disso. Mesmo sofrendo, eles tinham fé. Sabiam que aquela cruz era a chave, que o sangue derramado ali libertaria gerações, que o silêncio do céu era parte de um grito maior que viria depois, o grito da ressurreição. Mas, por enquanto, tudo estava em silêncio, e Jesus, pendurado na cruz, continuava amando. As horas se passaram. O céu escureceu. O sol, que brilhava com força, se escondeu como se não quisesse ver tamanha dor. A terra tremeu. O silêncio se tornou pesado. Algo muito grande estava acontecendo. Jesus estava ali, pendurado entre o céu e a terra. Cada respiração era difícil. Cada palavra exigia esforço. Mesmo assim, ele falou: "Pai,
perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Os anjos se emocionaram com essas palavras. Mesmo ferido, ele ainda pensava nos outros. O amor dele não tinha limites. A dor aumentava. O corpo estava fraco, mas o espírito estava firme. Ele sabia que estava perto do fim, ou melhor, do começo de tudo. E então Jesus disse: está consumado. Naquele instante os anjos entenderam. Agora o Pai havia dito sim, sim para a salvação, sim para a vitória sobre o pecado, sim para a vida eterna ser oferecida a todos. Jesus entregou o Espírito e morreu. Mas não foi uma morte comum, foi uma entrega, um sacrifício perfeito, um pagamento completo. O céu chorou, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O caminho até Deus estava aberto. Os anjos, que haviam se contido por tanto tempo, agora se ajoelharam. Não por tristeza, mas por adoração. Eles sabiam que, mesmo em silêncio, tinham presenciado o momento mais importante da história. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitaria com glória. Mas isso é outra história. Hoje, o céu continua olhando para a terra, e o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora continua chamando corações até hoje. Se essa história falou com você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai acompanhar muitas outras histórias emocionantes da Bíblia, contadas com profundidade, clareza e fé. Deixe nos comentários o que achou e qual personagem ou história você gostaria de ver a seguir. Até a próxima. E lembre-se, o céu ainda está olhando por você.